Efésios era a igreja das pessoas não judeus, eram pessoas gentias, entendeu? Como nós não somos judeus, somos judeus? Não, nós somos gentios, entendeu? É um povo. Então, abre a sua Bíblia aí, capítulo 3, já acharam? Pede alguém para te abrir aí. Se você não tiver a Bíblia, o Paulo empresta naquele quartinho ali, tem sempre Bíblia para as pessoas que esquecem ou então não tem, para você acompanhar o estudo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Assim como tu usaste Paulo para pregar a tua graça, Senhor, me usa, meu Pai, para levar a tua palavra às pessoas que estão aqui, os membros, os visitantes, as pessoas que eles conheçam, que entre nós, povo de Deus, não existe posições, mas existe um Deus e um povo que ama o Senhor. Abençoa, meu Pai, nos dá o Espírito Santo neste momento para discernimento da tua palavra. Amém, igreja? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui, a igreja de Efésios, ou Éfeso, tem pessoas que fazem uma questão de dizer a igreja de Éfeso. A outra fala Efésios. Efésio é o mesmo, é gentil. Amém? Então a Bíblia diz que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta para os Efésios, que era uma igreja que estava se conduzindo, era o nascimento das igrejas. Então, naquela época da lei, não existia igreja, existia templo. Templo, que era o templo de Salomão. Amém? Antes de Moisés, quando Deus instituiu a lei pelo Moisés, ele botava até tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda. O povo andava no deserto até chegar à cidade de Canaã, como vocês sabem, né? Então, na lei era tabernáculo. Quando Jesus chegou em Jerusalém, no seu corpo de homem, seu corpo de carne, era templo de Salomão, sinagoga. Hoje, a igreja somos nós. Hoje, a igreja é o ser humano. E hoje também é a igreja constituída, as colunas da casa do Senhor. E hoje você sendo uma igreja, você é a coluna da tua casa. Amém, igreja? Então, abre a sua Bíblia aí, como vocês já abriram. Então, Paulo, ele já começa falando de uma coisa que é interessante, é extraordinária a carta de Paulo. É conselho que ele dá para esta igreja e para nós hoje. O mesmo conselho que ele deu naquela igreja é para nós hoje. Amém? É para nós que estamos vivendo hoje no mundo. Então, eu vou ler do 1 ao 7 e vou reduzir o que Paulo está falando aqui. Diz assim, ó: por esta causa, eu, quem? Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Está vendo? Por amor deles, por esta causa. E se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele está falando da sua credencial como homem de Deus. Ele foi por amor de Cristo e por amor gentil, ele era prisioneiro de Cristo. Hoje você é prisioneiro de Cristo pelo amor de Jesus. Amém? Hoje você vive no mundo, mas você tem a sua fé em quem? Em Jesus. Amém? Ele é o Senhor. Não adianta outros deuses. Maria nos salva, João nos salva, Pedro nos salva, Paulo nos salva. Quem salva é Jesus. Ele é o Salvador. Então Paulo já começa assim, ó, nas credenciais dele. Então ele diz aqui, ó: se apresenta como um prisioneiro de Cristo, por amor aos seus filhos e às suas filhas na fé. Então no segundo ele diz assim: se é que entendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim confiado. Quer dizer, vocês já ouviram falar que eu fui escolhido por quem? Por Deus, para ensinar vocês. Paulo está falando para aquela igreja.
Pois, segundo a revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, quando eu enviei a carta para vocês, vocês entenderam que eu sou a pessoa que Deus escolheu para pregar para vocês? Amém? Ele estava falando para a igreja de Efésios, e ele diz isso, ó, para vocês, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele está dizendo o seguinte, que no Antigo Testamento não foi anunciado que os gentios iam se converter, mas Deus já tinha programado. Você sabia disso? A gente pensava que as promessas eram só para quem? Para o povo judeu. Eles receberam a promessa, muitos não receberam, não entenderam que Jesus era o Messias, então eles rejeitaram, mas o plano de Deus já era antes, o plano de Deus já estava antes. É o que Paulo fala, não foi revelado naquele tempo dos profetas, não foi revelado que vocês gentios ia ser igual a nós judeus. Paulo está falando com essa igreja. E ele diz aqui, ó, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amém? Você lembra quando Pedro se converteu, que Deus apresentou a ele, mandou ele para a casa do Cornélio? Cara, em Atos, é porque a gente está correndo, não dá para ficar estudando. Em Atos dos Apóstolos, Pedro recebeu a revelação de Deus para ele ir lá na casa do Cornélio e orar a família do Cornélio. Cornélio não era judeu. E Pedro ficou assim, meu Deus, como é que eu vou? Mas o Espírito Santo mandou ele ir lá. E ele foi e o povo se converteu. Amém? Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Antes eles não conheciam essa revelação. Nem os apóstolos de Jesus conheciam a revelação da doutrina e nem a vontade de Deus. Mas nesse dia Paulo está falando aqui, nem eles, mas agora foi revelada através dele, apóstolo Paulo. Amém? Deus sempre usa um para levar a palavra de Deus. Você é usado por Deus para levar a palavra de Deus à tua casa, à tua família. Você crê nisso? No seu trabalho, você é a pessoa de Deus que Deus escolhe para levar a palavra dele. Você é a prisioneira de Cristo. Você é um prisioneiro de Cristo. Amém, igreja? Então, Paulo está dizendo aqui, né, em outras gerações, o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio de quem? Do qual fui constituído o quê? Ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força e operação do seu poder. Amém? Ele está dizendo, ó, a graça foi dada. A graça foi dada para você igreja, gente, Efésios, para nós igreja. A graça foi dada. Você tem que valorizar a graça de Deus. As pessoas hoje não valorizam a graça de Deus. Qual é a graça? É o Evangelho e a doutrina de Cristo. O Evangelho fala quando Jesus esteve no seu corpo de carne. Ele estava vestido de Maria, ele veio de Maria vestido no corpo de carne, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele não pecou. Como Deus, jamais. Amém? Então, a graça foi dada. As pessoas não valorizam o evangelho da graça. Eles misturam evangelho com lei, com graça, com doutrina. Aí foi uma misturada nada, a pessoa acaba ficando lelé da cuca. Aí fica fanático. Você não pode ser nem fanático, você tem que andar certinho ali na palavra de Deus, com o seu raciocínio, com a mente de Cristo. Amém, igreja? Então, eles não tinham esse conhecimento, mas agora eles têm.
E a graça foi dada, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Amém? E diz aqui, ó, no qual foi constituído ministro. O versículo 8. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto, Deus que criou todas as coisas. Quer dizer, desde a antiguidade estava escondido a doutrina, estava escondida. Esse segredo que os gentios seriam salvos estava escondido. Na época da lei, só os judeus eram judeus. Amém? Eles que recebiam a promessa. Tanto é que tem passagens que Jesus cura e manda apresentar ele para mostrar a ele que ele é o Messias, que ele está na terra. Mas eles rejeitaram. Jesus agora é meu, Jesus agora é seu. Fala para ele, Jesus agora é seu? É meu também. Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia aí em Isaías 49. Abra sua Bíblia em Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, versículo 6. A gente lê aqui, ó. Isaías, já falando de Jesus, dizia assim, ó: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém? Já estava programado a união da igreja. Tanto judeus como gentil já estava programado por Deus. Os profetas já falavam isso em Isaías 49. Então, quando Paulo revelou isso para a igreja aqui em Efésios, ele está dizendo isso aqui, ó. Paulo está dizendo, ó, já foi revelado, agora foi revelado. Amém, igreja? Agora foi revelado. Vamos lá para Efésios, volta para lá. Então aqui, ó, a menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar o evangelho de insondável e riqueza de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Era um mistério, mas agora não é mais, amém? A doutrina da graça do Senhor não é mais um mistério, agora é a revelação mesmo. Glória a Deus! Desde os séculos, o oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja multiforme, sabedoria de Deus se torne conhecida. Está vendo? A graça tem que ser conhecida, a graça tem que ser pregada. Hoje as igrejas não pegam a doutrina da graça mais, poucas igrejas pegam, é ou não é? A igreja hoje está preocupada em sair demônio, é ou não é? Está preocupada em fazer campanha, está preocupada em fazer isso, fazer aquilo. Cadê a doutrina do Senhor? É ou não é? A doutrina é importante. É porque quando você começa a estudar a doutrina, é porque você já passou pelo Evangelho, você já aceitou Jesus como seu Salvador, você já está querendo caminhar na fé. Então, quando você começa a caminhar na fé, você começa a ouvir a doutrina. Por quê? Porque é a doutrina que te sustenta. É os ensinamentos de Cristo que vai fazer você mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Então, meu amigo, minha amiga, sai desse jardim de infância que você está. Tem pessoas que ficam a vida inteira. Eu fiquei 36 anos no jardim da infância, achando que estava arrebentando. Eu estava crescendo igual rabo de cavalo para baixo. É verdade. Eu achava que eu estava. Eu estava indo para baixo igual rabo de cavalo, só cresce para baixo. Quando você está na graça, você é igual raiz, você vai se enraizando. Você vai arrebentando com as cadeias do inferno. Aleluia. A graça tem esse poder.
que é a graça agora? A doutrina. A graça e a verdade. É as epístolas de Paulo. Ele foi levantado para ensinar a igreja atual. Amém? Então, se você ficar só nessa, porque sai demônio, porque isso, porque aquilo, você nunca vai crescer na graça. E ele está falando para essa igreja, vocês foram abençoados, vocês não eram ninguém, e vocês receberam a bênção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito, para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus! Então, Paulo está falando isso. Olha o versículo 10. Para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse lugar de potestade, tanto no céu como na terra. Tanto no céu, quando você prega a palavra, os anjos do Senhor ficam ouvindo. E ela é de Deus. Amém? E os anjos falam, amém. Então, e as trevas também falam, amém. As forças das trevas também falam, amém. Porque é o único nome que tem que obedecer o de Jesus Cristo. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu até o inferno. E ele tirou da mão de Satanás a morte. Ai, Lu, fala de Satanás? Fala. Jesus pisou a serpente. Amém? Ele ressuscitou ao terceiro. Ele matou o espírito da morte. Por isso que ele ressuscitou. Porque ele foi o único. Ele é o único que ressuscitou. Existe alguém que ressuscitou aí? Só Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e ele nos trouxe vida. Quando Jesus ressuscitou, as cadeias do inferno se caíram por terra. Aquelas almas que antes não tinham aceitado Jesus, não conheciam Jesus, os profetas, Isaías, ninguém conhecia Jesus, mas quando Jesus foi até lá e ressuscitou, Jesus levou já todo mundo para o céu. Amém? Eles já se converteram. Vocês acreditam nisso? Está aqui na Bíblia. É a nuvem de testemunho. O povo viu aquela nuvem de testemunho e aceitaram a Cristo. Amém? Muitos profetas desejavam ver Jesus, tocar em Jesus, ver no Messias, mas eles viram já ele ressuscitado. Amém? Então é um privilégio para mim e para você ser de Cristo. Nós somos gentios, somos, mas temos o mesmo direito de um judeu diante de Deus. Amém? Não adianta os judeus dizer, não, porque Deus veio para mim. Não. Deus veio para todos agora. Jesus é de todos. A Bíblia diz que quando Jesus falou, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. Aleluia! Santo é o Senhor! Ele é o Senhor! Santo é o Senhor Jesus! Palmas para Ele. Então Paulo diz aqui, ó. Vamos ler o 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Está vendo? O propósito de quem? De Deus. Estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus nosso, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. Ele está dizendo, ó, você tem que ter acesso agora a Deus. Você não precisa mais do padre, você não precisa mais do pastor, você não precisa mais da bispa, do bispo. Você pode chegar na sua casa e entrar na presença de Deus. Aleluia! Santo é o Senhor. Você pode entrar e orar a Deus. Você está dirigindo seu carro, ó. Oh Senhor, glória a Jesus. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Senhor, você tem acesso a isso. Não, peraí. Para você chegar na presença. Ó, faz o seguinte. Vem aqui. Eu vou botar aqui uma cabana aqui. Aí você vai entrar aqui, tá? Para você falar com Deus. Já era, isso é balela. Você entra na presença de Deus a hora que você quiser. Porque Jesus te dá essa liberdade.
E Paulo está falando para essa igreja: vocês agora têm acesso a Deus. Antes era só, nem o povo judeu tinha acesso. Quem tinha acesso a Deus era o profeta. Quando o profeta chegava na cidade, todo mundo sabia que o profeta vinha trazer o recado de quem? Então todo mundo já ficava, principalmente o rei, principalmente os líderes, eles ficavam de orelha em pé. Porque quando vinha o recado de Deus, ou era para abençoar, meu amigo, ou então o fogo ia comer. Entendeu? Hoje nós temos livre acesso. Confiança. Paulo está dizendo para essa igreja: ó, vocês agora tenham confiança. Vocês têm acesso. Você não precisa mais de mim. Obedeça a palavra, obedeça a doutrina, que Deus vai te ouvir. Amém? E ele diz: ó, não fique desanimado na minha tribulação, não. Porque Paulo, ele era um homem que ele estava preso. Por que ele estava preso? Ele não pagou o imposto do governo? Ele roubou a merenda escolar? Ele desviou a verba? Não. Paulo estava preso porque ele pregava Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Então os fariseus, os doutores da lei, o povo tem que ficar aqui, ó, nas minhas mãos. Mas Deus acabou com isso. E um dia vai ser só um povo, um só rebanho, um só Senhor. Aleluia! Vai ser só um povo. E Jesus fala aqui, e ele fala aqui, Paulo, ó: portanto vos peço, 13, que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória, está a glória de vocês. Por esta causa, Paulo diz aqui, ó, Paulo ora novamente, 14, por esta causa me ponho o quê? Diante do Pai, de quem toma o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos, com poder, mediante o seu Espírito, no homem, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigado, alicerçado em amor. Amém? Olha o que você tem que fazer: alicerçado, enraizado no amor de Cristo. Ai, Lu, hoje é difícil, as pessoas hoje tem muitos crentes aí que não falam nem com a gente. É porque não conhece o amor de Deus. O amor de Deus é unir todo mundo. Eu trabalho assim, na Igreja Universo em Cristo, eu aprendi assim com a minha bispa. Eu aprendi assim, a amar a igreja. Amém? A gente tem essa alegria, tem, mas na hora de obedecer, eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Porque é ela, não sou eu, é ela que vai te levar a Cristo. É ela que vai te dar a salvação. Quando Jesus voltar, Ele vai chamar o teu nome e você vai ouvir e vai subir com Ele. Agora, quem ficar vai enfrentar a besta. Quer enfrentar a besta? Eu não. Então, vai obedecendo a palavra de Deus. Vai ouvindo a doutrina da graça. As pessoas hoje falam muito da mídia, muita pregação, você faz uma misturada danada. É, né? Um chega e fala uma coisa, o outro diz que o dízimo não é de Deus. O outro chega e fala que o dízimo não é para dar na igreja. Que o dízimo era antigamente. Se dava bode, cachorro, de periquito. Pelo amor de Deus. Nós vivemos a graça do Senhor. Não jogue fora aquilo que você conquistou. Jesus conquistou você na cruz. Então a doutrina é séria, a doutrina é para nós seguirmos até Jesus voltar. Quando Ele voltar, você vai, do jeito que você está aí, você vai subir. Se você morrer, do jeito que você morreu, você vai ressuscitar. Amém? Ah, Lu, eu toda enrugada assim? Toda enrugada. Jesus vai te levantar assim, você vai esticar tudo em você aqui. Não precisa nem de botox. Verdade. Quando Jesus ressuscitou, ele estava todo ferido, não estava na cruz? Jesus virou maldição na cruz.
Tanto é que Deus falou, ele disse assim, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não fala isso na cruz? Porque Deus não aguentou de ver o filho dele na maldição que estava. Com aquela coroa de espinho na cara, nu, todo rasgado, todo furado. Só não quebraram as pernas de Jesus porque estava escrito que não era para quebrar. Então tudo Jesus cumpriu. Então quando ele ressuscitou no seu próprio corpo que ele morreu. Só que ele já estava imortal, porque ele venceu a morte. Aleluia! Aleluia! Ele estava imortal. E Tomé chegou e falou, Tomé, você viu o Senhor? O Senhor ressuscitou. Aí Tomé, o quê? O Senhor ressuscitou. Ó, peraí, se eu não meter o dedo lá na ferida dele, eu não acredito. Aí um dia Tomé estava lá e todo mundo falando de que Deus, Jesus tinha aparecido e Tomé estava lá distraído. Jesus passou entre as portas, entre as paredes e falou, a paz seja convosco. E falou para Tomé, Tomé, bota o teu dedo aqui na minha ferida. Aí ele, ai Senhor Deus meu. Ai. Tomé pensou que era um fantasma. Vem aqui, Tomé. Coloca o dedo aqui na minha ferida, ó. Aqui, ó. Toca. Aí Jesus falou, seja um crente, não um descrente. Amém? Bem-aventurados que não viram e vocês somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Você está vendo Jesus aqui? Mas nós cremos que Ele está aqui. É igual o vento, ó, sopra. Você sente o vento, você não sente o vento? Onde ele vem? Assim é o Espírito Santo na tua vida. Você é guiado pelo Espírito Santo. Hoje você tem, jovem, eu aceitei Jesus com 18 anos. Larguei vício, larguei tudo. Não tinha vício de droga, tinha vício de bebida. Larguei e nunca vi esse Deus desamparar. Amém? Fiquei firme e Jesus me trouxe até aqui. Fica firme, você que é jovem. Você que é jovem, não caia nas tentações do mundo. O mundo jaz. Fica firme nas promessas do Senhor. Quer aprender a graça? Vem para a Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Nós não temos religiões, nós não pregamos religião. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva você é Jesus Cristo Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, continuando aqui, Paulo fala isso. Por esta causa me ponho de joelho, de quem toma o nome da família, da fé, do céu na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior, quer dizer, a sua transformação, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder de compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo, para que sejais tomados de toda a plenitude. Qual é a plenitude de Deus? O Espírito Santo. Jesus disse, o mundo não conhece, mas vós conheceis, ele habita em vós. Então Deus, ele habita num corpo saudável. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. As pessoas que já morreram com câncer, as pessoas que já morreram, que aceitaram Jesus, mas morreu num leito de enfermidade, quando Jesus voltar, essa pessoa vai ressuscitar com aquele mesmo corpo todo ruim? Vai. Só que não está mais ruim, está tudo sarado. Aleluia! O seu corpo está sarado. Com a mesma altura, hein? Olha o tamanho.
Podia crescer um bocadinho, né? Com a mesma estatura, com a mesma estatura. Ele fala da profundidade de Deus. Você vai conhecer os mistérios de Deus, a profundidade, a largura do seu Deus. Quarta-feira eu preguei aqui que o pai falou assim, estava com o filho andando, aí o filho falou: pai, o senhor fala tanto de Deus, qual é o tamanho de Deus? Olha que pergunta. Aí o pai ficou enrascado. Misericórdia. Menino, tem outra pergunta não, menino? Jesus amado, como é que eu vou responder uma pergunta dessa? O tamanho de Deus? Aí a criança ficou: estou esperando, pai. Aí ele falou: meu Deus, vou dar a resposta para você, vou. Aí o pai orou. Aí ele foi passando: meu Deus, como é que eu vou fazer para falar para o meu filho isso? Eu tenho que explicar a ele o tamanho de Deus. Sabe o que ele fez? Passou de frente ao aeroporto. Aí ele viu aqueles aviões enormes. Aí ele disse: filho, você conhece avião, né? Sim, pai, eu vejo passando lá no céu, longe, pequenininho. Deus é desse tamanho, é? Aí o pai: vem cá. Foi para a área VIP. Chegou lá na área VIP. Está vendo aquele avião? Ai, como ele é grande. Ó, esse avião aí cabe 400 passageiros. 400 passageiros ali dentro. A criança ficou assim, ó. Como é grande. É assim o tamanho do nosso Deus, é, pai? Ele fala: é. Maior. Amém? Maior. É infinito. É infinito. Então esse é o tamanho do teu Deus. Jesus, quando ele voltar, ele vai resplandecer. E a gente vai ver a glória dele. E onde Jesus estiver, nós vamos estar juntos. Sem choro, nem vela, nem fita amarela. Só louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ele vai vir para buscar a sua igreja. A igreja é você. Nós somos gentios. Nós aceitamos Cristo. Nós aceitamos o seu sacrifício. Nós tomamos posse da vida de Cristo. Você está esperando Cristo? Eu estou. Nesse mundo está perdido. Vai ser no piscar de olho, ó. De repente apaga tudo e cadê? Ai, meu Deus, cadê a minha igreja? Onde que é a minha igreja? Pastor, a pastora Lu. É ruim, já estou longe. Quero estar preparadinho quando Jesus piscar o olho. Se eu não morrer até lá, se eu morrer, já vou direto para o céu. Amém? Porque se você tem Cristo agora, se você morrer, você não morre. Você passa da vida, da morte para... Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, verás. Então você já está vivo, tanto aqui como lá no céu. Aleluia! Santo é o Senhor. Amém, querido? Então, para terminar, ele diz aqui, ó: a fim de poder, 18, a fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Está vendo? Você tem que ser uma pessoa entendida, para que sejas tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as... para sempre. Amém? Para todas as gerações. O seu filho hoje está nascendo pequenininho, mas em breve ele vai conhecer a doutrina, porque ele está no caminho certo. Ali só, pequenininho, já está na doutrina. Pequenininho, mas pergunta alguma coisa de Jesus se ela não sabe. Te dá um banho, vai fazer uma pergunta, nem você sabe. Você vai ter que procurar na Bíblia, igual o pai lá. Porque a criança, ela presta atenção em tudo. Tudo que você fala para a criança, ela grava. É ou não? Por isso que você não pode fazer maldade com a criança. Porque ela sabe tudo. E ela é sincera, ela não mente não, tá? Uma vez eu estava na casa da mulher, assim, com 6 anos, a minha mãe falou assim. Aí eu fico olhando a casa da mulher. Assim. Aí minha mãe pegou no meu braço, já sabia que eu ia falar besteira. Aí ela,
A mulher, tá achando bonita a minha casa? Não tá achando bonita a minha casa? O que você acha que minha casa parece? Acho que é de porco. Levou uma coça, né? Criança não pode mentir, né? Se a criança estiver mentindo, ela não mente. Ela fala-se sério. Minha mãe passou a maior vergonha. Então a criança, nós temos que ser criança, guardar aquilo que guarda o coração, a fé. Você tem essa fé? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, para a gente terminar. 1 Pedro, para a gente terminar. Hoje eu estou correndo aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai comer bolo. Ó, essa comida não está gostosa aqui? Sim ou não? Essa comida aqui é gostosa pra caramba, é espiritual. 1 Pedro, tá aqui, ó. Botei até aqui, anotei aqui para não esquecer. 1 Pedro, versículo 12. 1 Pedro, passa aí, antes de João, lá pro final da Bíblia. Depois de Hebreus, né? Tiago, 1 Pedro. Por que fala primeiro? Porque é a primeira epístola, a primeira carta. Então, 1 Pedro, versículo 12. Diz assim. Versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Acharam? Vocês estão bons hoje, hein? Tá todo mundo afiadinho hoje, hein? Gostei de ver. É assim que Deus quer. Afiadinho na palavra. Ó, diz assim, ó. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anela para escutar. Então ele está dizendo aqui, ó, a ele foi dado. A ele quem? A Jesus Cristo, aos anjos. Os anjos também pregaram. E hoje nós pregamos, hoje você é a pregação de Cristo. Fala de Jesus onde você trabalha, fala de Cristo, mas não é falar com fanatismo não, tá pessoal? Tem umas pessoas que a gente vai falar de Jesus, se a senhora não aceitar Jesus, já morreu, está amarrado, entendeu? Pode não, você tem que falar do amor de Cristo. Ó, Jesus morreu na cruz, hoje você não precisa fazer nada disso, Jesus já levou sua enfermidade, os seus problemas, Jesus bota nas mãos de Deus que Jesus te resolve o teu problema. Amém? Aí você passa o quê? Santificação, você passa a palavra de Deus, aí Deus faz assim, ó. Estende o poder dele e abençoa aquela pessoa e abençoa você também. Amém? Porque a Bíblia diz que quando você leva a palavra, você é mais que vencedor, é abençoado. É o caso de Paulo. Paulo morreu por causa do Evangelho, mas ele morreu feliz e hoje ele está na glória. E nós temos que ter essa fé. Prega para a sua família e deixe que Deus faz o resto. Porque alguém ora por você e Deus vai trazer essa pessoa convertida a Cristo. Jesus está voltando. Aí a pessoa, mas Jesus não volta agora porque a palavra de Deus diz que ele só volta quando tiver todos evangelizados. E quem garante que não estão? Mas tem país aí que não prega a palavra, mas eles já foram alertados. Amém? A palavra de Deus chega em todo lugar. Antigamente não tinha mídia, hoje tem a mídia. Imagina se tivesse a mídia, essas epístolas de Paulo, hein? Tinha ninguém incrédulo. Todo mundo ia assistir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre gerações por gerações. Nós somos as últimas gerações. E Deus, Jesus está voltando aí, você tem que estar firme na fé, firme na doutrina, na palavra. Vai trabalhar louvando a Deus, vai trabalhar ouvindo a palavra, obedecendo, não desejando mal aos outros, não dizendo que os outros estão endemoniados, dizendo que os outros vão para o inferno se não aceitar Jesus. Isso aí é evangelho michuruca. O evangelho da graça, Jesus morreu por você. Jesus perdoou a prostituta,
Jesus perdoou o homossexual, Jesus perdoou o mais desprezível do ser humano, o leproso, mas Jesus não perdoava fariseu hipócrita. Amém? Aquele que se dizia santo e não praticava, era só a aparência. Igual o sepulcro, era só bonito por fora, por dentro era cheio de osso podre. Então a mesma coisa somos nós temos que ser o que é. A graça do Senhor é vista nos teus lábios, é vista no teu semblante, é vista... mas tem dia que a gente está... Sim, a carne é fraca, mas o Espírito... A carne é fraca. A minha carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito que habita em mim é forte. Eu não aceito derrota. Você aceita derrota? Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não. É isso aí. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Onde você for trabalhar, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Dê testemunho da graça e da verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Receba essa palavra. Receba essa palavra, porque é de Deus.